Oi, pessoal, tudo bem? Então, nós estamos voltando aqui para começando aqui a nossa última aula do módulo de sistemas planetários, que é um tema bastante importante dentro da astrofísica, né? E hoje, nesse último tema do módulo, sistemas planetários, o tema é a formação dos sistemas planetários. E esse é um tema que tem evoluído muito nos últimos anos dentro da astrofísica. A gente tem muitas novidades nessa área e estamos aprendendo muita coisa ainda. Por quê? Por causa da descoberta de exoplanetas. Até 1995, basicamente, nós só conhecíamos o nosso sistema planetário para estudar. Eu digo, basicamente, porque, claro, a gente fazia simulações numéricas, a gente tem toda a física, né? Então, havia uma série de estudos teóricos muito profundos, muito importantes, né? Mas ainda assim, sem poder comparar com outros sistemas, né? Então, os estudos teóricos fazem as suas previsões e tal. A gente sabe que são razoáveis, mas muitos resultados ainda a gente fica na dúvida. Será que é assim mesmo? Será, né? A natureza sempre é mais criativa do que a gente, né? Então, depois que a gente descobriu os exoplanetas, nós começamos a entender muito melhor sobre a formação dos sistemas planetários, porque aí é uma diversidade imensa, né, de sistemas planetários. Hoje a gente conhece milhares de sistemas planetários e milhares de planetas, né? Vários desses sistemas planetários que a gente conhece, como o TRAPPIST-1, que eu mostrei para vocês, tem vários exoplanetas ali dentro daquele sistema planetário e permite entender bem melhor a dinâmica, tá? Da formação desses sistemas. Então, é uma área que a gente continua aprendendo, porque além de conhecer cada vez mais sistemas, a gente agora está tendo um desenvolvimento recentemente importante, que é fazer imagens desses sistemas planetários. Quando eu falei sobre exoplanetas para vocês, eu expliquei que as principais técnicas para descobrir sistemas planetários, elas não assumem, não permitem, não precisam que a gente esteja vendo o planeta. A gente só olha a estrela e o planeta ele pode ter uma luminosidade muito baixa, ele pode ser muito pequeno, etc. A gente pode não ter o sinal direto do planeta, a imagem dele ou qualquer outro sinal dele, né? A gente vai olhar perturbações na estrela. A gente vai ver o brilho da estrela diminuir, porque o planeta passou na frente, por exemplo, na técnica de trânsito planetário. A gente vai ver a estrela balançando para um lado e para o outro, através do efeito Doppler, na técnica de velocidade radial, que são as duas principais, e assim como outras técnicas que eu acabei nem discutindo com vocês, mas que basicamente vão estudar perturbações na estrela causadas pela presença e movimento do planeta, do exoplaneta, né? Mas nos últimos anos, com o aumento dos telescópios, né, aumento de tamanho, de potência, de tecnologia nos telescópios, a gente tem conseguido fazer imagens de alguns sistemas planetários mais próximos. E isso nos ensina muita coisa sobre esses sistemas. Então, hoje eu vou apresentar alguns resultados desses para vocês entenderem esses avanços aí, tá bom? Então, o que a gente pode falar aí de formação de sistemas planetários? Bem, existe uma teoria antiga já, tá? Uma teoria que remonta quase à época digamos assim, da solidificação, da ampliação, da consolidação, melhor palavra, consolidação da mecânica newtoniana. Porque Newton propôs a mecânica dele, né? Final do século XVI, tá? Final do século XVII, desculpa, mas levou uns 100 anos aí para a gente, né, os físicos e os matemáticos desenvolverem, aprimorarem a mecânica newtoniana. Ela tem muitos resultados, né? No século XVIII foi o século de ouro da mecânica newtoniana. Grandes nomes aí da física surgiram, Laplace, Lagrange, tá? Vários nomes que você com certeza já ouviu falar, e todos eles trabalharam com desenvolvimentos da mecânica newtoniana. Hamilton, tá? Vários nomes importantes aí na física.
E aí, o que isso tem a ver com a gente? Bom, é que por volta dessa época também se desenvolveu uma teoria de como se forma um sistema planetário, como poderia se formar um sistema planetário, como poderia nascer uma estrela. Tudo isso a partir da mecânica newtoniana e da gravitação newtoniana. E esse modelo ele foi pensado olhando para o nosso sistema solar, evidentemente, né? E o que se observa? Vamos pensar um pouquinho o que nós temos de dados observacionais no nosso sistema solar que podem servir de ingredientes aí para esse modelo. Bom, primeiro a gente observa que as órbitas dos planetas no nosso sistema solar, elas estão no mesmo plano. Isso é bem importante, né? O Sol gira, né, em torno de si mesmo, e os planetas giram em torno do Sol todos no mesmo plano, aproximadamente, né? Tem divergências aí, mas isso é importante. O Sol não está girando num sentido e os planetas em outro plano, completamente diferente do Sol, né? O Sol não está girando num sentido e os planetas no sentido contrário de rotação do Sol. Não. Todo mundo gira junto. Inclusive, os planetas giram no mesmo sentido que o Sol também. Não só em torno do Sol, mas em torno de si mesmos. Tá? A rotação é no mesmo sentido para todo mundo. Isso implica, né, que há uma formação comum, se formam junto, Sol e planetas. Há exceções, né? Por exemplo, Vênus é uma exceção conhecida disso, né? Vênus tem a rotação retrógrada, tá? Então, ele gira em torno de si mesmo no outro sentido. Mas as translações dos planetas não têm exceção, todos eles giram em torno do Sol no mesmo sentido, tá? Uma coisa importante que a gente pode calcular no sistema solar, e é importante para esse, esse, esse modelo que a gente vai tentar elaborar de formação dos sistemas planetários, é o que nós chamamos de momento angular. O momento angular é uma grandeza na física que tem a ver com a rotação total do sistema. A gente diz que pode dizer, né, de maneira mais informal, digamos assim, que o momento angular é a quantidade de giro de um sistema, quanto um sistema gira. Quanto um sistema gira está associado naturalmente com a velocidade do giro, né? Então, quanto mais rápido ele girar, maior vai ser o momento angular dele, maior a quantidade de giro do sistema. Então, mais rápido gira, maior essa grandeza. Mas também, e é muito importante, está relacionado com a massa do que está girando. Então, se eu tenho um planetinha pequeno girando em torno do Sol, a quantidade de giro desse planeta, ele pode estar até girando com uma velocidade alta, mas a quantidade de giro não é muito grande, porque a massa dele é muito pequenininha, né? Agora, se eu tenho um planeta grande girando em torno do Sol, a quantidade de giro, o momento angular dele vai ser bem grande. Então, isso é importante, essa conta, né? Ela está associada com as questões de movimento numa linha reta, né? Então, eu posso pensar na quantidade de movimento, por exemplo, que uma bicicleta tem e na quantidade de movimento que um caminhão tem. Pode imaginar, né? Os dois andando, né? Uma bicicleta, ainda que os dois estejam com a mesma velocidade, uma bicicleta vai ter uma quantidade de movimento menor que a do caminhão, porque a massa, né, da bicicleta naturalmente é muito menor que o caminhão. Mesma coisa acontece com os planetas girando em torno do Sol. E aí tem uma diferença importante aqui da questão do movimento linear, que é a distância ao centro de rotação. Quanto mais longe eu estou do centro de rotação, maior vai ser também a minha quantidade de giro se eu tenho uma certa velocidade, tá? Isso você pode pensar naturalmente como uma espécie de balanço, né? Então, quem está girando mais longe, né, tem uma importância maior nesse balanço aí no sistema, tá? Quando a gente calcula a quantidade de giro, eu vou chamar pelo nome técnico correto, você já sabe o que quer dizer, momento angular. Quando a gente calcula o momento angular dos vários planetas e o momento angular do Sol, a gente descobre que os planetas carregam a maior parte do momento angular do sistema solar. No entanto, o Sol tem a maior parte da massa do sistema solar, tá? O Sol, ele tem quase 100% da massa, né? Os planetas têm só 0,2% da massa, planetas, asteroides, tudo, né? 0,2% da massa do sistema solar. Então, a gente tem uma distribuição interessante, importante para esse modelo aqui, a gente vai conseguir reproduzir. Ainda que o Sol tenha a maior parte da massa do sistema solar,
o momento angular está nos planetas, tá? Está nos planetas que estão girando. Você pode pensar, mas como é que planetas que têm uma massa tão pequena, né, só 0,2% da massa do Sol, podem ser mais importantes para o momento angular do que o Sol? É porque eles giram muito longe, com velocidade alta, tá? Então acaba que o momento angular ele é grande. O momento angular é uma grandeza muito importante na física porque ele precisa se conservar. Se eu tenho um sistema que está girando em torno de si mesmo, tá? Então está girando em torno de um eixo, e eu mudo a forma desse sistema, ele colapsa ou ele expande, o momento angular não varia, o momento angular vai continuar o mesmo. Então, por exemplo, se eu tiver uma estrela que está girando em torno do seu eixo, mas eu colapso essa estrela, ela vai ter a massa mais perto do eixo de rotação, certo? Eu diminuí a distribuição da matéria, a massa está mais perto do centro de rotação. Como ela está mais perto do centro de rotação e o momento angular aumenta com a distância, para eu conservar o momento angular, então ele vai diminuir, né? Para eu conservar o momento angular, o que eu preciso fazer? Aumentar a velocidade. Então, quando eu estou girando perto do eixo, a distância ao eixo é menor. Então, o momento angular tenderia a diminuir. Como eu não posso que como o momento angular se conserva, não diminui, acontece que nesse colapso o objeto gira mais rápido. Então, se eu tiver uma estrela bem grande girando devagar, quando ela colapsa, ela gira rápido. A gente observa isso nos sistemas astronômicos. Por exemplo, quando uma estrela morre, muitas vezes o núcleo dela, né, sobrevive como uma anã branca ou como uma estrela de nêutrons. As estrelas de nêutrons são bem pequenas, mas tem quase uma massa maior do que a massa do Sol, quase a massa da estrela originária, dependendo da estrela que deu origem à estrela de nêutrons, tá? A estrela de nêutrons típica tem uma massa aí em torno de uma vez e meia a massa do Sol, um pouco mais, um pouco menos. Só que ela é bem pequena, ela tem um raio de 20 quilômetros, 10 a 20 quilômetros. Então é muita matéria que ficou colapsada num espaço bem pequeno. E as estrelas de nêutrons, por causa disso, giram muito rápido. Elas podem dar uma volta em torno do próprio eixo em questão de milissegundos, milésimos de segundo. Já uma estrela normal, como o Sol, dá uma volta em torno do próprio eixo, a gente viu isso, né? Dezenas de dias, o Sol é 30 dias aí para dar uma volta em torno do próprio eixo, mais ou menos, tá? Por que há essa diferença de dias para girar em torno do próprio eixo numa estrela? Uma estrela colapsada gira em milissegundos, conservação do momento angular. E a mesma coisa vai ser importante para a gente explicar, então, a formação do nosso sistema planetário, tá? A gente vai chegar daqui a pouquinho nisso daí também. A gente observa também que a composição dos planetas varia com a distância ao Sol. Primeiro nós temos planetas rochosos, depois nós temos planetas gasosos. E isso precisa ser explicado, né? Não é uma coincidência. É uma coisa que a gente precisa explicar, também a gente observa. Quando a gente mede idades dos objetos no sistema solar, a gente observa que todos eles têm idades semelhantes, tá? Várias maneiras de fazer datação indicam que a Terra tem uma idade semelhante ao Sol, a Marte, aos asteroides, a todos os outros objetos do sistema solar. E isso significa que eles se formaram juntos. Né? Além dessa evidência aqui das órbitas estarem no mesmo plano, translações do mesmo sentido, idades semelhantes, tudo indica que eles se formaram juntos. E há regiões bem limpas de gás e poeira. Temos nucleação de planetas e regiões bem limpas de gás e poeira. Como é que a gente consegue montar um modelo que incorpore todos esses resultados experimentais, né? Que eles sejam coerentes, que formem um quadro coerente entre si. Dessa maneira aqui, ó, esse modelo ele foi proposto pelo Kant, filósofo, como ideia inicial e desenvolvido matematicamente pelo Laplace. Tá? A ideia é a seguinte: no começo, a gente tem apenas uma nebulosa, uma nebulosa bem extensa, tá? Bem grande, pensa uma região do espaço com muito gás e muito extensa, bem grande, muito maior do que o nosso sistema solar, tá? Muito grande mesmo. Essa nebulosa pode ter gás, mas ela também pode ter elementos mais pesados, por exemplo, ferro, carbono, vários outros elementos, que surgiram da onde? Surgiram de estrelas na região da nebulosa que já morreram e enriqueceram essa nebulosa quimicamente.
Essa nebulosa, ela, se tivesse por si só, a gravidade faria com que ela colapsasse. Ela ia cair para o centro, né? Porque a gravidade vai puxando tudo para o centro, então ela colapsaria. É isso que aconteceria com essa nebulosa. Mas no universo nada está parado, né? Então a nebulosa ela deve ter uma velocidade de giro em torno de si mesma, tá? Pode ser pequena, mas ela deve ter alguma rotação em torno de si mesma. Essa nebulosa, então, ela vai cair para o centro sob a ação da gravidade. Isso vai acontecer. Mas, por causa da conservação do momento angular, ela começa a aumentar o giro dela. Quando ela começa a aumentar o giro dela, o que acontece? Acontecem várias coisas. No quadro geral, como ela está girando em torno de um centro, né, de um eixo, desculpa, você vai tender a jogar o material na região equatorial dessa rotação aqui, né? Por causa da inércia, né? Esse material tende a ser jogado para fora. Então ele está girando e aumentando esse giro. Quando ela vai colapsando e aumentando esse giro, ela vai se achatando e formando um disco. Muito material vai ser ejetado mesmo, né? Vai ser jogado para fora aqui, tá? Mas você vai formar um disco aqui. Esse disco vai ser formado. Nesse processo, então, você forma um disco e muito material se forma lá no centro, onde vai ser a estrela, onde vai acabar acontecendo a formação da estrela, tá? E desse disco aqui, que a gente chama de disco protoplanetário, e aqui no centro é a protoestrela, que está nascendo, né? Vai se formar o sistema planetário, tá? Esse sistema planetário vai acabar sendo uma estrela e planetas em volta dele. Esse aqui é o quadro geral, tá? A hipótese da nebulosa, uma hipótese hoje bem aceita, tá? Então, quem discorde desse mecanismo geral de formação de sistemas planetários, tá? Agora vamos dar uma olhadinha em mais detalhes nesse modelo aqui, para entender alguns outros aspectos. Só preste atenção, note que esse modelo, ele por si só já explica vários aspectos dinâmicos que a gente tinha observado antes. Primeiro, ele explica por que todo mundo gira igual no sistema solar. Porque a nebulosa que deu origem, ela tinha sua rotação, e ela foi colapsando e aumentando as velocidades. Então veja que o Sol, que vai se formar lá no centro, ele tem o mesmo eixo de rotação que essa nebulosa primordial. O disco vai se formar, por isso que há a formação de um plano, os planetas giram num plano. O disco se forma naturalmente nesse processo de encolhimento e aumento da velocidade de rotação, tá? Então, naturalmente se forma um disco. Além disso, como há o colapso dessa nebulosa e vai aumentando de velocidade, o disco vai girar no mesmo sentido de rotação da estrela. É natural, não tem como não ser assim. Não tem como não ser assim. Tem que ser assim, tá? A dinâmica impõe esse resultado. Você não consegue girar as coisas nos sentidos contrários aqui. Você não consegue formar coisas fora do plano. Claro, o plano não é perfeito, né? Mas você vai formar esse um plano, tá? Então tem que ser assim, a dinâmica tem que ser desse jeito. É natural também que os planetas carreguem a maior parte do momento angular do sistema. Por quê? Porque quando você vai formando o disco, quem que vai sendo jogado para fora do disco? Quem tem mais velocidade. Quem tem velocidade de rotação mais alta. Então, esse disco ele vai distribuindo as rotações, né? A troca de forças, interação entre os corpos do sistema ali, né, do disco, e naturalmente esse disco vai jogando matéria para fora. E ele vai jogar a matéria para fora de maneira que haja uma redistribuição do momento angular de todo o sistema. Isso a gente consegue calcular bem com simulações numéricas. Dá para fazer cálculos teóricos a partir das leis de Newton, só que a simulação numérica a gente consegue colocar mais elementos de física aí nessa jogada, tá? E então é natural que forme essa distribuição aí, tá? Também é natural que no centro acabe tendo muita massa, porque apesar da rotação, né? Então muitas partes aí vão acabar caindo na direção do centro. Então, formando o sistema planetário. Agora, alguns outros elementos que a gente viu aqui, né? Por exemplo, composição dos planetas variando com a distância ao Sol, sentido de rotação de Vênus ser um pouquinho diferente, etc. E a região limpa que a gente não entendeu ainda, tá? Não apareceu nesse modelo. As idades semelhantes
tá evidente também, né, aqui, tá? Como é que a gente pode explicar, então, aqui, um pouquinho melhor, elaborar mais esse modelinho aí? Bom, a gente pode tentar entender agora a questão da formação planetária, para entender como que acontece a segregação, tá? A segregação. A ideia que a gente tem de formação dos planetas é que eles sigam essa sequência aqui, esses passos, tá? Primeiro, vai haver uma sedimentação no disco. Então, você está formando, a nebulosa está colapsando, né? Mas formou aquele disco. Beleza, formou aquele disco. Mas o disco em si também é um sistema gravitacional, né? Ele pensa agora, vamos esquecer um pouquinho o Sol, a rotação, tudo. Vamos nos concentrar na fatia do disco. O disco, ele tem matéria. E essa matéria está se distribuindo mais ou menos assim, né? Uma espécie de faixa, né? Como está mostrado aqui. Essa estrutura do disco também vai exercer força gravitacional para o centro do disco, né? Tem um material aqui, a tendência da gravidade é agrupar as coisas, então é colapsar. A tendência da gravidade é colapsar. Então, há primeiro uma sedimentação de material no disco, tá? O material mais pesado vai para o centro, material mais leve, falando aqui, átomos mesmo, né? Vão ficar já numa camada mais externa. Há um aumento de densidade na direção vertical aqui do disco, tá? Depois, a gente não pode esquecer que está se formando uma estrela, né? Está nascendo uma estrela. Estrela começa a irradiar energia. Então, começa a ter luz, né? Esse processo faz com que o material mais volátil, o gás, átomos mais leves, sejam arrastados para fora, para a região externa do disco. O que a gente chama, forma-se uma chamada linha do congelamento. Linha de congelamento quer dizer que o material mais pesado fica nessa região interna, material mais volátil para regiões externas. Depois, a gente agora tem que olhar um pouquinho a dinâmica do disco, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui, mais para frente. Essa imagem aqui, depois eu volto ali, ó. Essa imagem aqui, eu vou usar depois para falar da formação das luas, mas não tem problema. Nessa imagem aqui, o que você tem? Você tem a estrela ali no centro se formando, né? Então, a estrela está se formando aqui na região central, e você tem o disco carregado de matéria, muita matéria. E você tem alguns corpos um pouquinho maiores, que são pontos de aglutinação. Então, vão se aglutinando, esse material vai se aglutinando. Por que ele se aglutina? Gravidade. Você tem uma região um pouquinho mais rochosa, mais densa, ela tem uma força gravitacional maior do que o material que está mais difuso em volta. Ela começa a agrupar material para ela puxa, a gravidade puxa, atrai. E esse processo favorece a aglutinação de corpos cada vez maiores, porque é uma bola de neve. Quanto mais você... não que eles sejam bolas de neve, tá? É o efeito da bola de neve, que vai girando e vai aumentando de tamanho. Quanto maior o tamanho, maior a força gravitacional, mais objetos puxa e mais aglutina. Então, ela vai realmente aglutinando. Além disso, sendo maior, favorece a colisão também de objetos que estão em órbita e acabam colidindo com ele, porque ele é maior, porque puxa mais, porque é grande também, é mais fácil de bater, né? Então, aparece na direção ali, tá? Então, nesse processo de aglutinação aqui, a gente tem a formação de planetesimais. Então, se formam planetesimais. Ainda não são planetas, são pequenininhos, né? Estão se formando. Esses planetesimais continuam crescendo e formam núcleos rochosos. Esses núcleos rochosos vão ser a origem dos planetas aí, então, tá? Esses núcleos rochosos, eles acabam formando os planetas rochosos aqui, mas para os planetas que estão além da linha de congelamento, esses núcleos rochosos, depois eles atraem também, quando o disco já está mais limpo, perceba que há uma mudança de cor aqui, né? O disco ficou mais limpo, porque o material que estava se aglutinou, né, nesses núcleos rochosos, tá? Eles têm a maior parte da matéria do disco acaba nesses núcleos rochosos. Sobra pouco material pelo disco. Esse material vai caindo sobre os planetas e, além da linha de congelamento, cai o material mais volátil, né? E depois, eu estou usando o termo volátil, você, né, percebe que não é com muita precisão química aqui, né? O volátil quer dizer são átomos mais leves que foram arrastados para fora. Então, eles formam aqui os planetas gasosos e congelados, tá?
Esse material do disco, etc., ele acaba caindo sobre os planetas ou se dissipando pelo espaço sob a ação da luz da estrela, etc. E aí você forma, então, tem um mecanismo aqui de formação no sistema planetário. Basicamente, esse é o quadro geral. Cada coisa dessa aqui, ela ocorre num certo tempo, tem um ritmo para essas coisas acontecerem, né? A gente pode falar dessas fases de formação aqui, ó. Então, as datas estão em milhões de anos, tá? O colapso inicial da nebulosa leva mais ou menos 100 mil anos. 0,1 milhão de anos são 100 mil anos. É um tempo relativamente curto, é basicamente tempo de queda livre mesmo, tá? Que a gente chama, que é o seguinte, a gravidade puxando o material, ele caindo. Então, é um tempo curto. De 100 mil anos até 50 milhões de anos, começa a se formar a estrela, ela começa a brilhar, e ela forma um tipo de estrela que nós chamamos de T-Tauri. T-Tauri quer dizer a estrela Tau da constelação de Touro. É um modelo de estrela que é uma estrela que está se formando. Então, muitas vezes, na astrofísica, isso é bem comum, tá? A gente observa um sistema diferente, e aí esse sistema tem lá o nome dele, T-Tauri. E é uma estrela esquisita, tem umas propriedades estranhas. A gente começa a estudar essa estrela e percebe, por exemplo, que é uma estrela que está se formando, que ela está começando a brilhar há pouco tempo, é bem jovem, e em torno dela tem um disco de formação do sistema planetário e interfere na luz dela, né? A gente naturalmente não vê, no momento que está descobrindo isso, não vê esse disco, mas a gente percebe que está acontecendo. E essa estrela acaba recebendo, ela sendo o protótipo de um conjunto de estrelas. Então, quando a gente fala estrelas T-Tauri, quer dizer estrelas do tipo da T-Tauri, que são estrelas que estão se formando. Então, de 0,1 até 50 milhões de anos, o Sol teve as mesmas propriedades que hoje a T-Tauri tem, essa estrela que está se formando. Nesse período em que o Sol está se formando, o disco mesmo está formando os planetas também, tudo está nascendo junto. Então, de 0,1, 100 mil anos, até 10 milhões de anos, os planetas exteriores são formados, e de 10 milhões a 100 milhões de anos, os planetas rochosos são formados. Tem uma história importante de formação dos planetas rochosos, que são os impactos. O disco está se esvaziando, o material está colidindo, aglutinando, né? Então, os planetas rochosos sofreram muitos impactos, tá? De material que está caindo sobre eles. A Terra se formou perto do Sol, toda a água, né, foi arrastada para além da zona de congelamento. Então, a água foi trazida depois para a Terra por asteroides que iam caindo sobre a Terra, porque o disco estava lá cheio de material, e esse material está se movimentando, interagindo com os corpos, etc., perdendo energia, caindo, né, na direção do Sol, e colide com a Terra, traz água, etc. A água da Terra não foi formada junto com o planeta Terra, tá? A água foi arrastada, depois ela voltou. Ela veio em asteroides, na forma de gelo, que caíam sobre o nosso planeta. O Sol se torna uma estrela adulta, a gente diz que ele entra na sequência principal com 50 milhões de anos, tá? Então aí termina a formação da estrela. A Terra, as rochas mais antigas que a gente conhece na Terra têm datação de 200 milhões de anos depois da formação do planeta. Então o que acontece? No começo, a Terra, por causa das colisões, era um planeta de magma. Não havia uma rocha que se formou e ficou. Elas continuavam derretendo e se formando e quente e tal. Aí foi se formando uma crosta na Terra, né? E já uma protoatmosfera na Terra também. Então, as primeiras rochas que se solidificaram e que nunca voltaram a ser magma, que a gente conhece, tem idade aí, corresponde a quando o sistema tinha 200 milhões de anos. Tá? Há uma teoria de que entre 500 a 600 milhões de anos depois da formação do sistema solar, houve uma ressonância nas órbitas de Júpiter e Saturno que movimentou Netuno para fora. Ressonância, você pode pensar como um empurrão gravitacional. Os planetas se movimentam de tal forma que um puxa, o outro puxa, que o corpo acaba sofrendo um balanço e pode ser jogado para fora da sua órbita. Tá? É uma espécie de estilingue gravitacional. Essa teoria ela é razoável do ponto de vista da mecânica. A gente não sabe, não tem como saber exatamente quando que isso acontece. Quer dizer o seguinte, a gente sabe que esses tipos de estilingues gravitacionais, ressonâncias gravitacionais acontecem. A gente não tem como prever exatamente quando que vai acontecer na história do sistema solar isso, né?
mas a gente pode prever a partir de efeitos. Essa teoria, ela existe para explicar que em 800 milhões de anos depois de formada a Terra, a gente recebeu um grande bombardeamento de asteroides, né? Há evidências geológicas disso. E aí, por causa dessa teoria do último grande bombardeamento de asteroides, a ideia é que houve uma movimentação nas partes externas do sistema solar, que também desestabilizou vários asteroides que estavam em órbita do Sol e acabaram caindo sobre a Terra, nesse evento aí chamado como o último grande bombardeamento. Essa também é a idade, mais ou menos, da vida mais antiga que a gente conhece na Terra, 800 milhões de anos. Tá? Hoje, né, o Sol tem aí até 4 bilhões e meio de anos, tá? E o Sol e a Terra e os planetas já estão formados e vão evoluindo. O Sol, ele é uma estrela adulta, mas as estrelas vão consumindo o seu combustível nuclear, né? À medida que o Sol vai consumindo o seu combustível nuclear, ele vai ficando mais brilhante, ele aumenta de brilho mais ou menos 10% a cada 1 bilhão de anos, tá? Essa é mais ou menos a taxa de aumento de brilho aí do Sol, bom? Hoje, como eu disse, a gente tem aumentado a tecnologia, né? E a gente já consegue fazer imagens de sistemas planetários. Essa daqui são umas imagens feitas em 2018 com o VLT. Tá? Esse telescópio, a gente conseguiu olhar estrelas com discos de formação de planetas. Essa bolinha aqui é artificial, não existe, tá? O que a gente vê o brilho, tá? É onde a gente acha que está a estrela. Você vê que há uma região bem escura aqui, ó. O que é essa região escura? A gente está olhando o disco de lado, tem muita poeira, tá? E aí ela não está aparecendo, não está brilhando para a gente. A gente vê claramente a estrutura de um disco aqui, tá? Aqui a gente já está olhando o sistema também um pouquinho de lado, eu acho, porque parece que tem uma estrutura de um disco aqui. Esse sistema a gente está olhando já de cima, a gente percebe claramente a formação do disco, uma região aqui. Isso aqui são imagens, se eu não me engano, no infravermelho, tá? Então indicam temperatura do disco. Aqui também o disco está vendo de cima. E essa imagem aqui é espetacular. Você vê um disco e você vê o interior aqui do disco, o miolo do disco. Nessa imagem aparece claramente para a gente um efeito que é o fato do disco ser inchado para as áreas externas. O disco ele não é plano, perfeitamente plano. Nas áreas externas ele incha um pouco, tá? Esse é um efeito dinâmico previsto para acontecer nesses movimentos, né, tá? Então é bem interessante. O disco pode ser bem inchado, tá? Alguns discos se prevê na teoria, a gente está vendo isso aqui bem inchados. Com o James Webb, a gente tem resultados até melhores, tá? Como esse daqui, por exemplo, olha só. Essa aqui é uma imagem recente que o James Webb fez, uma protoestrela, né, que está se formando aqui, com 100 mil anos apenas, né, de idade, tá? Essa imagem inteira aqui tem 0,3 anos-luz, tá? Então, um campo bem grande. E o legal dessa imagem é que você vê muito material, ó, aqui o sistema está se formando aqui no centro, essa barreira, esse pescoço que você está vendo é o disco, você vê muito material sendo jogado para cima do disco também, tá? Então você vai formando e muito material vai sendo jogado para cima por efeito do brilho da estrela. A luz da estrela vai carregando o material e também iluminando, né? A gente consegue ver. Pode ter mais material aqui que a gente não esteja vendo. O brilho da estrela, a luz não está chegando porque o disco tampa, tá? Então a gente vê aqui esse material sendo jogado. Várias cores aqui indicam composições químicas um pouquinho diferentes do material, tá? É bem legal essa imagem do James Webb. Para terminar essa primeira parte da aula, eu vou mostrar para vocês um vídeo com uma simulaçãozinha, né, da formação de um exoplaneta aqui. Deixa eu compartilhar a janela aqui do meu player com vocês, para vocês poderem ver.
places where stars and planets are born are among the galaxy's most beautiful locales. These cosmic landscapes change as new generations of stars light up and disperse their birth cloud. But the youngest stars seen here are already perhaps 1 million years old. Hardly toddlers. Stars and planets form in the dark, inside vast cold clouds of gas and dust, such as these pillars imaged by the Hubble Space Telescope. The dust is so thick we can't see the infant stars inside, at least not with visible light. With infrared light, Hubble can see through all but the thickest dust. Yet it's in those dense knots that the youngest stars are forming. To peer inside them, astronomers need the James Webb Space Telescope. With a mirror larger than Hubble's and performance optimized for the infrared, Webb will give astronomers their closest look yet at stellar birth. We're flying through a computer model that represents astronomers' best ideas about the star formation process. Reddish colors indicate thicker dust. The temperature, less than 400 degrees below 0 Fahrenheit. Or less than 240 degrees below 0 Celsius. That pinwheel ahead is a protostar, perhaps 10,000 years old. Protostars arise when a dense knot of dust, less than a light year across, collapses. But the details of the process are not well known. Elsewhere in the cloud, another protostar is preparing to build planets. As the cloud that created the protostar collapsed, it flattened into a disk. The disk we see here is 600 times the size of Earth's orbit around the Sun. If placed in our solar system, it would extend far beyond the planets. In this computer model, the disk continues to accumulate gas and dust from its surroundings for thousands of years. Eventually, the disk fragments, producing dense, bright structures. These may become sites where giant planets form. Later, during another phase of construction, smaller Earth-sized planets may take shape. At least, that's what scientists think happens. It will take the Webb telescope's keen infrared eye to see what's really going on in the cold heart of stellar nurseries. Então, muito interessante, né? Esse vídeo aqui, ele mostra para a gente como que as estrelas se formam, né, através das simulações. E aí, como eu disse para vocês, a gente tem agora mais resultados experimentais para comprovar todas essas nossas teorias. Vamos terminando por aqui essa parte desse módulo e depois a gente continua.